bênção adorar o Senhor essa semana. Eu acho que o que nasceu no coração do nosso pastor nasceu também primeiro no coração de Deus, porque os dias têm sido maravilhosos. Ontem foi uma bênção, foi o céu na terra. Começou para mim no domingo. Eu até comentei no grupo lá do louvor que minha vontade era atravessar a parede, não consegui. Então, se eu tentar hoje, vocês não me atrapalhem. Deixa eu tentar. Amém? Nós aprendemos ontem com o pastor no seu sermão que a adoração é coisa séria, né? Então, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Quem está com preguiça, deixa a preguiça lá fora, manda ela para fora. Quem está com dor de cabeça, nós aprendemos ontem também sobre isso. Esquece essa dor de cabeça, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia! Esse chão aqui hoje vai tremer, irmãos. Não vai ser um terremoto nosso pessoal. Nós vamos entregar a nossa adoração verdadeira e genuína ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que é mais tradicional, gosta de abrir a Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 34, nós vamos compartilhar o versículo 18 e o versículo 19. Você que trouxe seu smartphone, pode ligar, e você que não trouxe nada, vai acompanhar no telão com a gente. Enquanto os irmãos vão procurando, quero desde já dar uma boa noite para quem nos visita, para quem está com a gente pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, não importa se está assim em casa. Quero dar uma boa noite especial ao Ministério de Louvor que está com a gente, né, da Igreja Batista Filadélfia. Vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Né, vão estar nos conduzindo em louvor e adoração ao Senhor. Então a igreja desde já abraça esse ministério que aceitou esse convite de bom grado. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? Vamos juntos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Queria que você curvasse a sua cabeça. Se você puder, de cabeça curvada, estender a sua mão para esse ministério de louvor que vai adorar ao Senhor nesse momento. Vamos entregar essas vidas ao Senhor e vamos já começar a criar uma atmosfera diferente nesse lugar. Uma atmosfera de adoração, uma atmosfera em que o Senhor é o centro de tudo. Esquece o irmão que está do teu lado, esse irmão não vai te atrapalhar. Se você tiver com a sua mão levantada, ele não vai se importar. Se você pular, ele não vai se importar. Se você adorar o Senhor da sua forma, esse irmão não vai te atrapalhar. O nosso objetivo aqui hoje, como foi pregado pelo pastor ontem, é chegar no terceiro céu, irmãos. Não atrapalhe o irmão chegar no terceiro céu. Oremos ao Senhor. Senhor, nós choramos nesse momento. Nós agradecemos o seu nome porque o Senhor é misericordioso. O Senhor já se faz presente nesse lugar. Nós sentimos a sua presença, Senhor, porque o Senhor muda o ambiente. O Senhor torna o ambiente mais leve. O Senhor torna o ambiente um ambiente de amor, um ambiente de compaixão, onde todos nos tornamos irmãos verdadeiramente em Cristo. Nós iremos adorar o seu nome. E o centro da adoração é o Senhor. O centro da vontade é o Senhor. Desde já toma esse ministério que irá conduzir o louvor e a adoração ao Senhor nas suas potentes mãos. Que não sejam eles tocando, cantando, louvando, mas seja o Espírito Santo soprando em seus ouvidos e chegando em nossos corações. Que a semente plantada aqui encontre terra fértil em nossas vidas. Que possamos sair daqui diferente do que entramos. Que possamos adorar em espírito e em verdade. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. 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 Boa noite, igreja. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Amém? Amém.
Profunda
vida, Senhor. Teu Espírito já passeia entre nós, Pai. Podemos sentir Tua presença nesse lugar, Senhor. Senhor, pode vir, pode nos encher mais nessa noite, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Jesus, Rei da glória. Coração para que eu dê Jesus.
crianças dentro de uma casinha de pau a pique, estuque. Eu não sei se você conhece. A gente sofria muito. Meu pai era alcoólatra, analfabeto. Ele era o chefe daquela família, ele era o cabeça daquela família, ele conduzia aquela família. E por algumas vezes a gente tinha que correr desesperado, sabe? Desesperado para poder pegar a nossa irmã mais nova de volta, porque ele tentava vender ela para poder fazer uso do álcool. Era uma situação muito difícil. Quando as coisas estavam melhorando um pouquinho, o meu pai saía para o outro lado, botava todo mundo na carroça e levava a gente para o fundo de um sítio onde Judas perdeu as botas. Mas ele era o cabeça da casa. Até que um dia minha mãe bate o pé e decide voltar de novo para aquela casinha de estuque. E ali o Senhor começa a mudar a nossa história. Como que o Senhor começa a mudar a nossa história? Eu quero ser rápido. Uma certa vez uma irmã bate na porta da nossa casa, fechada de tramela, da Assembleia de Deus de Madureira. Eu lembro da minha mãe num fogãozinho de lenha, numa varandinha que tinha lá de fora cozinhando alguns milhos para a gente jantar. Minha mãe não cessava de adorar. Eu era muito pequeno, não vou me lembrar do louvor, mas poderia ser esse. Em lágrimas, minha mãe cantando para que entre o Rei da Glória. E muda a situação daquela família. E a situação daquela família, ela vai ser mudada através da oferta ao Senhor. Nesse momento você vai ter a oportunidade não só de andar até aqui na frente e depositar o seu dinheiro, você vai ter a oportunidade de sair daqui de dentro desse conforto, do ar-condicionado, da cadeira boa, do microfone bom, do som bom. Você vai ter a oportunidade de alcançar a sua comunidade. Não pense que o seu dinheiro fica só aqui na igreja, que é para deixar a igreja bonita, que é para comprar um som bom. Esse dinheiro era para abençoar vidas. Na minha história, mas eu posso afirmar para vocês que aquela mulher, quando ela bate na nossa casa, através da oração da minha mãe, de muito sofrer, o Rei da Glória entrou naquela casa. A casa que era de estudo foi derrubada, foi feita uma nova casa, quartos agora separados. Eu e meus irmãos não sonhavam mais o mesmo sonho, porque nós dormimos num tubarão. Mas quando meu irmão sonhava, eu sonhava junto. De tão apertado que era. A fome deixou de ser constante. Meu pai só vai ser liberto com muita dificuldade no leito de morte. Mas ficou essa lição. Quando você oferta ao Senhor, você dá ao Senhor de todo o teu coração, você traz a sua oferta, você está saindo daqui de dentro. Você está alcançando o seu vizinho do lado que está necessitado e você nem sabe. Mas a igreja do Senhor, que tem um grupo preparado, que vai, que visita, que olha, leva lá o mantimento, leva a fralda que está faltando, leva o gás que vai ser comprado. Então, irmãos, tire o seu melhor nessa noite para o Senhor. Se você não trouxe dinheiro, não se preocupe, já temos o Pix. Não fique com vergonha de pegar o celular agora, porque a gente pega o celular no meio de vários momentos. Então, esse é o momento de você pegar o celular e dar o seu melhor para o Senhor nessa noite. Louvando e adorando o Senhor com a nossa oferta. Curva sua cabeça, eu quero orar para você. Eu quero orar para a sua vida, Senhor. Eis aqui os seus servos. Eu quero te pedir ser uma bênção especial para cada um. Eu sei que o Senhor tem sido com cada um. Sei que tem pessoas aqui que são extremamente abençoadas pelo Senhor. Também sei, Senhor, que tem pessoas que precisam, Pai, do seu cuidado. Um cuidado especial, de um emprego melhor, de uma porta melhor. Mas eu tenho fé e certeza que o Senhor está atento a todas as petições. O que eu te peço nessa noite, Senhor, é que essas ofertas que serão lançadas sejam, Pai, alcançadas por vidas que precisam e necessitam ser alcançadas, Senhor, abençoadas, como um dia o Senhor abençoou a minha casa, que o Senhor abençoe novas casas, que o Senhor transforme novos Carlinhos da vida, que o Senhor alcance novas vidas da vida, que o Senhor possa alcançar vidas que verdadeiramente
Eu oro em nome de Jesus. Traga sua oferta com alegria ao Senhor, amém? Você pode dar uma glória a Deus aí nessa noite? Aplaude o Senhor mais uma vez. Aleluia! 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 Preciso perguntar quem está sentindo a presença de Deus aqui? Acho que não, né? Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim: ainda bem que eu vim. Fala para ela. Amém. Amém. Você pode se sentar, ficar à vontade. Prazer te receber aqui na nossa casa. Aleluia. Obviamente, ainda chamar a pastora, né, a pregadora de hoje, mas antes de chamar, eu queria falar algumas coisas. Queria chamar o Felipe aqui na frente primeiro. Tá? Você pode aplaudir ao Senhor pela mesma ocupação. Cara, eu tenho uma aliança incrível com esse cara, amo ele demais. Se conheceu lá na Ilha Recreio e eu tive a honra e o prazer, né, de estar presente na consagração, né, dessa mulher incrível, dessa família incrível, essa família que está diante do altar. E eu, sempre quando o pastor me pergunta para chamar alguém, eu sempre busco chamar meus amigos, meus irmãos, pessoas que eu tenho uma aliança. Então, também queria que você recebesse com muito carinho
a pastora Milena, que vai estar ministrando hoje. Queria que você estendesse as suas mãos para cá. Você pode abençoar a vida dessa família? Abençoar a vida dessa família, em nome de Jesus. Se quiser, vamos ficar de pé, vai. Hoje é semana profética, vamos lá, ficar de pé. Amém? Você pode abençoar essa casa? Eu não vou orar sozinho, não. Quero que você ore junto comigo. Amém? Senhor, nós sabemos, Pai, de todas as dificuldades, Pai, que esse ministério traz. Nós sabemos, Pai, dos momentos de deserto, dos momentos... Mas muito obrigado, Deus, pelo sim da pastora Milena. Muito obrigado pelo sim do missionário Felipe, Pai. Pessoas, Pai, que estão sempre diante do altar. Pessoas, Pai, que ouvem seu chamado e prontamente dizem: eis-me aqui, Senhor, para ser usado. Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor, o missionário Felipe já foi usado poderosamente para nos levar em adoração nessa noite. Pai, que nessa noite também a pastora Milena venha dar um recado dos céus nessa noite para as nossas vidas, Pai. Senhor, como nós falamos aqui na CBNH, nós não queremos um conselho de uma pessoa, nós não queremos um conselho de um ser humano, mas nós queremos uma direção dos céus, Pai. Senhor, que a boca da Milena nessa noite seja uma direção dos céus aqui nessa casa de fé, nessa casa de oração. Nós, como igreja, abençoamos essa família em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Amém. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Passaram bem a virada? Amém. Sim, que bom. Deixa eu fazer uma pergunta hoje para vocês, para a gente começar a entender o que Deus quer falar com a gente hoje. Quem fez assim metas para esse ano? Algumas pessoas. Mas quem tem desejo assim no coração de coisas que você quer vencer esse ano? Amém. Coisas que você quer conquistar esse ano. Glória a Deus. Amém. Coisas que, assim, aquele desejo no seu coração que você sabe que só Deus pode fazer. Amém. Amém. Todos nós temos, né? A gente passa ano após ano e a gente quer conquistar talvez algo na vida profissional, algo na vida ministerial, algo na vida espiritual, ou tem aquela pessoa da nossa família que a gente ora para Deus salvar, ou tem aquela meta que eu quero bater, sabe? Ou é a criação dos meus filhos, ou é algo dentro do meu coração que está me prendendo e eu preciso vencer. A gente tem, cada um de nós, uma história, né? Todos nós temos uma história. E todos nós estamos numa luta para vencer alguma coisa, numa luta para conquistar algo. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. E queria que você levasse isso para o seu ano, porque é o que eu estou levando para o meu ano. Essa meta aí, esse desejo aí que está no seu coração, você só pode realizar com ajuda. Você não pode realizar na sua própria força. Você só pode realizar com a ajuda de uma pessoa. Claro que outras pessoas podem te ajudar, mas existe uma pessoa que sem essa pessoa nada acontece. Sem essa pessoa você não tem força para chegar até o fim. Sem essa pessoa o sobrenatural não vai mover na sua vida. E essa pessoa é o Espírito Santo. Amém. E eu me sinto privilegiada e agradeço por vocês me receberem aqui hoje, porque para mim é um privilégio sair da minha casa para falar sobre o meu melhor amigo. Para mim é um privilégio poder estar aqui para falar do amor da minha vida. O primeiro de tudo, o Espírito Santo. Amém. Eu quero que hoje a gente fale só dele e a gente aprenda só dele. Eu quero trazer vocês para uma cena na Bíblia, que é a cena em que Jesus está fazendo sua última refeição antes da morte. Ele reúne os melhores amigos dele numa mesa, né? Quem conhece essa cena? É famosa, né? E ele faz o que? A última ceia. E ele está ali com seus amigos fazendo a última ceia. E ele sabe que em exatas 12 horas, daqui a 12 horas ele estará na cruz morrendo pela humanidade. Então imagina a pressão daquele mestre de escolher as palavras certas. É a última conversa, é a última janta, é o último momento íntimo que ele tem com os seguidores que estavam seguindo ele há 3 anos, vivendo com ele todo dia, manhã, tarde e noite, aprendendo com ele. Agora imagina você sabe que daqui a 12 horas você que vai morrer.
Tá amarrado em nome de Jesus. Mas vamos supor, daqui a 12 horas você vai morrer. O que você falaria ali para aquela pessoa que está do seu lado que você ama muito? Talvez você deixaria já a senha do banco, né? Ó, tem um dinheirinho lá, aqui assim, então. Ou você falaria, olha, eu te amo muito. Quero que você saiba disso, eu vou partir, mas eu amo você. O que você falaria, assim, nas suas últimas palavras? Provavelmente algo muito importante, né? E a gente vai ver hoje o que Jesus falou para esses homens de muito importante. Eu quero já pedir desculpas porque eu saí de casa com minha bebê e um caos, eu esqueci minha Bíblia, então peço perdão, mas eu tô aqui com meu celular, graças a Deus pela tecnologia, então eu vou ler daqui, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade. O que a gente vai ler, pra gente iniciar, a gente vai ler João 14, do 16 ao 17. Pode ler sentado? Tá. Então, João 14, do 16 ao 17. Olha só o que Jesus falou nos últimos momentos. Ele disse assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro ajudador, para estar com vocês para sempre. Quem é esse ajudador? É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém. Então, nos últimos momentos de Jesus, a gente vê que Ele fala sobre o Espírito Santo, que até então não estava em cena, até então não estava ali nos ensinamentos de Jesus. Mas nesse último momento, Ele fala, opa, eles vão lembrar das últimas palavras. Se alguém aqui já perdeu algum ente querido, a gente sempre lembra das últimas palavras que a última pessoa falou. Então Jesus, ele foi estratégico de pegar o assunto mais importante e trazer esse assunto para os últimos momentos dele com os discípulos, porque ele sabia que eles não esqueceriam das últimas palavras de Jesus. Então ele vem e traz, ele fala aqui, um ajudador. Então, se tem uma coisa que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo, é que ele é um ajudador. Ele nos ajuda. Não há nada que possamos fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Amém? E aí ele continua aquela conversa com os seus discípulos. E aí a gente começa a perguntar, né? Imagino que eles falaram, não é mais um ajudador? Quem é esse outro ajudador? E como é que ele ajuda? Aí olha só o que ele fala aqui no João 14 ainda, mas vamos ler o 26. João 14, 26. Fala assim, mas o ajudador, algumas versões falam conselheiro, né? Mas a palavra, como? Consolador, conselheiro, ajudador. O conselheiro ou ajudador ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Amém? Amém. Então o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, ele nos faz lembrar do que o Pai nos disse, ele fala conosco. Só que você já parou para pensar que muita gente duvida que o Espírito Santo fala? Muita gente duvida que Deus fala. Mas sabe o que é o segredo? É você treinar o seu ouvido. Porque se eu parar e olhar para a minha vida, eu posso lembrar de vários momentos em que o Espírito Santo falou comigo, mas eu não sabia que era o Espírito Santo. Quando eu tinha assim, uns 13, 14 anos, estava assim, no início da adolescência, eu tinha vários amigos da escola, do condomínio, e aí eles me chamaram para ir numa boatezinha de adolescente. Vocês conhecem isso? É comum, né? E a minha mãe, apesar de ser cristã, deixou eu ir e ficou em casa orando. E eu lembro que eu cheguei naquela boate, ou não lembro como chamava o nome, era na Barra, um monte de adolescentezinho, né? E a gente se acha assim adulto, né? Quando a gente é adolescente. E eu me achando lá, adulta, mas com 14 anos. E eu lembro de estar na fila para comprar o ingresso, uma fila gigante. E algo falou no meu coração. E eu nunca vou esquecer. Falou assim, esse lugar não é para você. Aleluia. Agora imagina, eu estava lá, eu estava feliz de estar lá, eu queria estar lá, meus amigos estavam lá, então aquele pensamento não podia vir na minha cabeça, porque eu queria estar lá.
Então aquela voz era a voz do Espírito Santo falando para mim: esse lugar não é para você. Eu entrei, participei de tudo lá, voltei para casa e eu falei para minha mãe: mãe, eu nunca mais vou, porque eu acho que Deus falou comigo. Ele falou que esse lugar não é para mim. E desde então eu nunca mais pisei numa boate ou num lugar assim, porque eu entendi que aquilo que era praticado naquele lugar não agradava a Deus e ele não achava que eu combinava com aquele lugar. Ele não achava que o que ele tinha para mim combinava com as práticas daquele lugar. E muitas vezes a gente ignora a voz de Deus quando Ele está falando com a gente no meio do dia, no meio da semana, no meio de um lugar que você está prestes a frequentar. Mas quanto mais você treinar o seu ouvido, mais você vai ouvir a Deus. E mais você vai entender que você é separado, que você é diferente, que existe algo em você que Deus colocou para você ser a luz que brilha, não a luz que se esconde. E a gente começa a viver a nossa vida sintonizado a essa voz. E Ele fala com a gente nas coisas importantes e nas coisas mais simples do dia. Eu lembro que uma vez também, na adolescência, eu estava indo fazer um exame de olho, porque eu tenho grau, né? Tenho miopia. E aí eu lembro que eu estava me arrumando para ir pro médico, e aí a gente adolescente, menina, né? Vaidosa, eu comecei a passar o lápis de olho, uma voz falou comigo: não passa esse lápis no olho. Aí eu fiquei assim, falei, coisa da minha cabeça. Quando eu fui, passei. Quando eu cheguei lá para fazer o exame, para fazer o negócio da lente, tudo, por causa do lápis, o meu olho inflamou todo. Eu fiquei muito tempo sem quase enxergar de um olho, com o olho vermelho, com o olho doendo, com o olho ardendo, e lá eu lembrei da voz. E eu falei, contei para minha mãe falou assim: Milena, Deus, a gente acha que Ele está preocupado só com as coisas grandes, mas Deus, Ele está preocupado com o bem-estar do seu dia a dia. Deus está preocupado com que tudo vá bem para você. O Espírito Santo é parte, é um da Trindade de Deus que interage com a gente hoje. Porque Deus é um mistério. Deus é um, mas é três, certo? Quem é Deus? É Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Pai? Ele está sentado no trono, no reino celestial. E onde está o Filho? O Filho morreu na cruz, ressuscitou, passou uns dias na terra e subiu para o Pai de novo. E ele se sentou à direita do Pai. Então o Pai está no céu, no trono, o Filho está à direita do Pai, esperando para que todos os seus inimigos, né, quando Ele voltar, sejam colocados debaixo do seu pé e Ele reine mais uma vez. E quem é que está na terra interagindo conosco? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando Ele sobe para o Pai, Ele fala assim: é melhor que eu vá. Olha isso. Jesus morre na cruz. A gente sabe que no terceiro dia Ele faz o quê? Ressuscita. Aparece para as mulheres primeiro. Tô brincando. É porque as mulheres estavam lá, né, gente? Estavam posicionadas lá no túmulo, esperando. Elas estavam no lugar certo, na hora certa. Por isso a importância de você ser uma mulher que se posiciona e tá no lugar certo, na hora certa. Para você ver o milagre. As mulheres viram o milagre da ressurreição primeiro que os homens, porque elas estavam posicionadas. Não tô sendo feminista, hein, gente? Não sou feminista. Só tô dando uma palavrinha para as mulheres. Então, Ele vem, ressuscita, passa uns dias para os seus mais chegados e sobe de novo. A Bíblia diz que Ele ascende ao céu. Então Ele sobe ao céu para ficar à direita do Pai. E antes disso Ele fala: não fiquem tristes, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então Jesus sabia que Ele, enquanto homem, corpo humano, era limitado, porque um homem, corpo humano, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele sabia que era melhor Ele, enquanto homem, subir para que o Espírito Santo pudesse estar aqui conosco, fosse derramado, e ao mesmo tempo que Ele está na minha vida, na minha casa, falando comigo, Ele está na sua vida, na sua casa, falando com você. Olha que estratégia maravilhosa. Deus pensa em todos os detalhes. Isso é lindo. Por isso que andar pelo Espírito, que nem Paulo
Paulo fala, né? Vivam pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver acompanhado de Deus o tempo inteiro. E esse é um privilégio que eu e você temos. Isso é o que nos faz viver uma vida sobrenatural. Então hoje eu quero dividir com vocês 4 benefícios de uma vida com o Espírito Santo. 4 benefícios que o Espírito Santo nos ajuda. Amém? E o primeiro deles, a gente vai ver aqui, o primeiro benefício é poder. Olha só o que diz aqui em Atos 1:8. Se você tem aí, pode abrir. Atos 1:8 diz que nós recebemos poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A palavra aqui para poder é a palavra charis, que é a mesma palavra para graça. A graça, às vezes a gente acha que a graça é só o perdão, aquilo que a gente recebeu de forma merecida de Deus. Mas a graça vai além disso. A graça também é um poder. Então quando ele fala assim, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês receberão poder, vocês receberão essa graça, é uma capacitação sobrenatural de vocês fazerem coisas que sozinhos vocês não conseguem fazer. Amém. Então, essa promessa do Espírito Santo, quando ele desce sobre nós, ele nos ajuda a vencer coisas que a gente não consegue sozinho, sabe? Eu lembro que há alguns anos atrás eu sofri uma traição. Eu tinha um ministério e era um ministério na universidade. E vinham, uma vez por semana eu pregava, né? Era uma sala assim, desse tamanho, era praticamente uma igreja. E vinham os jovens, né, os universitários de várias nações. Tinha pessoal da China, pessoal da Cuba, de México, dos Estados Unidos, do Brasil. E era assim uma coisa linda. E gente de países que nunca tinha nem ouvido falar de Jesus. Que para pregar para eles você tinha que explicar Adão e Eva, aquela coisa assim bem... E estava sendo maravilhoso. E aí eu falei assim, já sei, eu vou começar a pregar sobre o Espírito Santo, que eu já falei para vocês, é a minha coisa favorita de pregar. E eu comecei a pregar sobre o Espírito Santo e começou a vir, e começou a encher, e começou a vir 60 universitários, 80 universitários, e estava enchendo. Mas os meus amigos que estavam de frente comigo acabaram ficando enciumados, porque eu dava a palavra, as pessoas me perguntavam por mim. E eles começaram a se sentir, talvez que não faziam parte, talvez foi um erro meu, talvez eu devesse incluir mais eles, mas eles não tinham esse chamado de pregação, então acabava que ficava sobre minha responsabilidade. Então um dia, no meu aniversário, eu estava orando com outro grupo de amigos na universidade e uma amiga minha falou assim para mim: Milena, tem gente agindo pelas suas costas. Eu falei assim, nossa, que viagem, nada a ver. Como assim? Quem vai agir pelas minhas costas? Ela falou assim, deixa eu orar por você. Ela começou a orar por mim, pela minha vida, mais um ano de vida. E ela falou assim, Milena, eu sinto isso no meu coração, o Espírito Santo dizendo que tem gente agindo pelas suas costas. Eu falei, ok. Quando foi no dia seguinte do meu aniversário, que eu recebi essa palavra, o diretor da universidade, da área de vida espiritual, me chamou, falou assim, Milena, nós estamos hoje terminando o seu ministério aqui na universidade, porque nós descobrimos que você está falando sobre o Espírito Santo. Era uma universidade que não permitia, apesar de ser cristã, não permitia esses ensinamentos, porque cria de uma forma diferente. E eu fiquei assim, sabe, chocada, porque na verdade eu nem sabia disso. Na verdade eu tinha sim uma ideia, mas eu não sabia que eu estaria infringindo uma regra se eu estivesse pregando sobre o Espírito Santo, sobre o mover do Espírito, sobre cura. E daí eu descobri que esses amigos que estavam comigo de frente foram, por minhas costas, sem eu saber, falar para o diretor de vida espiritual que eu estava pregando essas coisas e estava causando confusão no meio das pessoas. E aí eu não tive nem chance de ter um último culto, de ter nada, simplesmente acabou. E eu fiquei arrasada,
E eu falei assim, Deus, como que eu vou superar isso? Porque eu fiquei mal. Eu fiquei com o coração cheio de ressentimento, fiquei com o coração pesado, com o coração com dificuldade de perdoar. E eu comecei a fazer o quê? Estudar mais sobre o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, se quando eu te recebi, eu recebi esse poder, eu recebi essa graça, me ajuda então a perdoar o imperdoável. Me ajuda então a esvaziar o meu coração de toda amargura. Me ajuda então a purificar o meu coração, porque eu sozinha não posso me limpar. Essa é uma realidade para mim e para você. A gente não pode limpar o nosso coração. É impossível você chegar e limpar o seu coração. O único que pode limpar o seu coração é o Espírito Santo. E eu comecei a falar, Senhor, eu recebo a tua graça de fazer o que eu não consigo fazer sozinha. Purifica o meu coração. Me dá um coração puro. E comecei a orar. E eu consegui vencer aquilo. Hoje, se eu ver aquelas pessoas na minha frente, eu vou falar, eu vou estar com o coração vazio não, mas coração livre de toda ofensa, livre de todo mal, porque o Espírito Santo, ele me capacitou a fazer uma coisa que eu não conseguia fazer sozinha. E eu quero te encorajar hoje, se tem algo no seu coração, talvez do seu passado, ou da sua história, ou de alguém que você não consegue liberar, alguém que te decepcionou, sabe, alguém que te traiu, uma decepção ou algum peso, inclusive peso do seu próprio pecado, porque às vezes a gente acha que não consigo perdoar alguém, mas na verdade, às vezes alguém sou eu mesmo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de se perdoar por um mal que a gente causou a alguém. Mas eu quero te encorajar hoje a buscar nesse relacionamento com o Espírito Santo a cura que você precisa para o seu coração, a cura que você precisa para a sua alma, para que você volte a ser uma pessoa pura, para que você possa voltar a ser uma pessoa sorridente, feliz, alegre, cheia de vida e que principalmente anda em santidade, porque o coração santo é o que agrada ao Senhor, amém? Então esse é o benefício 1 de uma vida com o Espírito, o poder que a gente recebe do Espírito Santo quando ele é derramado sobre nós. O segundo benefício é o amor, que é bem parecido com o que eu já acabei de falar, né? Mas olha só o que diz aqui em Romanos 5:5. Se vocês tiverem, podem abrir aí. Romanos 5:5 diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio de quem? Do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Só é possível andar em amor através do Espírito Santo. Não é fácil andar em amor, porque amor quer dizer renúncia. Amor quer dizer colocar o outro primeiro e você segundo. Mas aqui diz que Deus derramou esse amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Então a primeira coisa, para você saber que você pode amar, você precisa saber que você é amada. Você precisa saber que não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa quem você seja, você é amado, você é amada. Eu queria te encorajar a buscar no Espírito Santo. Se você ainda não sentiu esse amor, busca nele. Fala, Espírito Santo, eu quero me sentir amado. Espírito Santo, eu quero me sentir amado, eu quero sentir esse amor. Porque é a coisa mais maravilhosa, eu posso te garantir. É a coisa mais maravilhosa que existe. Eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 16 anos. E eu estava num retiro da igreja. E eu estava passando por uma fase assim, sabe, triste, porque por causa da situação dos meus pais, divórcio, separação. E eu fui pro retiro. E eu comecei a pedir a presença de Deus no louvor. Era assim uma noite, o louvor tocando. Eu comecei a falar, Espírito Santo, alegra o meu coração. Espírito Santo, estou tão triste. Espírito Santo, queria ter nascido numa família diferente. Espírito Santo, não queria viver essas confusões que eu vivo dentro da minha casa. Eu comecei a ser sincera com ele. Estou cansada de briga, Espírito Santo. Estou cansada de gritos, Espírito Santo. Estou cansada de palavrões, Espírito Santo. Alegra o meu coração. Comecei a pedir isso para ele.
E de repente, eu comecei a sentir como se fosse um rio de amor caindo sobre mim. Um rio de amor, e eu comecei a falar: eu sou amada, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Eu comecei a sentir aquele amor de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E eu comecei a rir, que no final isso aqui meu estava tipo doendo de tanto que eu estava rindo. Porque o Espírito Santo, ele vai te encontrar na sua necessidade. Se a sua necessidade é alegria, ele vai te encontrar com alegria. Se a sua necessidade é cura, ele vai te encontrar com cura. Se a sua necessidade é uma verdade, ele vai te encontrar com a verdade que você precisa. E não tem segredo. A única coisa que o Espírito Santo pede é sensibilidade e verdade. Se você for verdadeiro com ele, da forma que você fala, você não precisa falar da forma que o pastor fala, você não precisa falar da forma que a Bíblia fala, você precisa falar da forma que você fala, com o seu linguajar, com a sua gíria, com a sua forma, com o seu tom de voz. Eu falo baixo, às vezes você fala alto, então fala alto com ele. Mas se você fala baixinho, então fala baixinho com ele, porque ele te ama do jeito que você é. E ele quer te mostrar esse amor. Porque uma vez que você conhecer esse amor, você vai poder andar em amor com outras pessoas. Porque eu não sou merecedora desse amor. E quando eu começo a entender, cara, Deus me ama, mesmo não sendo merecedora, mesmo sendo ruim, mesmo eu já tendo feito mal, eu começo a entender que Ele ama o outro também que fez mal, que é ruim também. Porque no final todo mundo é ruim. Todo mundo é egoísta. Em algum ponto, em algum momento, eu quero o meu melhor para mim, eu quero a vantagem para mim. Sabe, no final das contas, Jesus morreu por todos nós igual. E é essa verdade que capacita a gente a andar em amor, amém? Esse é o segundo benefício. Terceiro benefício de uma vida com o Espírito Santo é fruto. Quem já ouviu falar sobre fruto do Espírito? Né? A gente sabe, às vezes a gente até esquece, né? Quais são? Paz, amabilidade, mansidão, longanimidade. Isso aí. Temperança, domínio próprio, né? Que é o equilíbrio. E às vezes a gente lê isso tudo na Bíblia e a gente fala: gente, como é possível? Como é possível ter essas coisas? Mas sabe, muita gente fala, e eu sempre gravei isso, uma macieira, ela não faz força para dar uma maçã. É natural. A maçã surge ali, é o fruto, e a macieira dá a maçã. Então, quando a gente aprende sobre o Espírito Santo, que uma vida cheia do Espírito dá esse fruto, que são todas essas características, não quer dizer que eu tenho que me esforçar para ser mansa, me esforçar para ser paciente, me esforçar para ser uma pessoa pacífica. É claro que a gente tem as nossas decisões, a gente pode agir conscientemente, porém, só vai ser natural dependendo da sua vida com o Espírito Santo. Quanto mais você vive uma vida com o Espírito, mais manso você vai ser. Quanto mais você vive uma vida com o Espírito, mais pacífico você vai ser. Quanto mais você vive uma vida com o Espírito, mais equilibrado, mais domínio próprio você vai ter. Quanto mais você viver com o Espírito, mais alegria você vai ter. Às vezes algum fruto para você é mais natural. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais mansa, tem mais a ver com a minha personalidade também. Sou uma pessoa mais pacífica. Mas em outras áreas eu já preciso do Espírito, eu preciso me encher do Espírito para ter. Eu preciso me encher do Espírito para ter paciência, eu preciso me encher do Espírito para ter amor, eu preciso me encher do Espírito para ter outros frutos desses aqui. Cada um de nós é diferente. Mas em vez de ficar tentando pela sua própria força, enche-se do Espírito. Quando a Bíblia diz, né, não se embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito, percebam que a voz aqui não é uma voz passiva, é uma voz ativa. Encham-se. Então não é Deus que, se Ele quiser, Ele derrama o Espírito sobre você. Não é isso. É você se encher do Espírito. Então é uma ação que você escolhe tomar. É você se encher do Espírito Santo através da leitura da Bíblia, através da sua oração, do seu jeito, da sua forma, através da adoração.
Porque Deus é tão bom, até quando a gente está dando a adoração, a gente está recebendo. A gente acha que a gente está dando adoração a Ele, a gente está, na verdade, né, de fato, porém a gente está recebendo a presença dEle. E é assim que a gente se enche do Espírito. Amém? Amém. Então, assim que nós conquistamos esses frutos. E o último benefício aqui de uma vida com o Espírito são dons. São muitos dons e isso daria uma pregação inteira, né? Mas para a gente resumir, vocês lembram de como eram os discípulos antes de Atos? Lembram? Eles brigavam entre si. O Judas traiu Jesus. Eles brigavam entre si para quem ia sentar mais perto de Jesus no céu. Pedro era pregão. Cada um tinha o seu defeito, né? Todos tinham o seu passado, né? De corrupção, de cobrança de impostos. Todos tinham o seu passado. E aí eles seguiram Jesus, começaram a aprender com Jesus. A gente vê várias histórias na Bíblia deles lá com Jesus, Jesus repreendendo eles. Eles não gostavam que as crianças chegassem perto de Jesus. Jesus fala, não, deixa vir as minhas crianças. Eles não conseguiam expulsar os demônios. Jesus fala, vai jejuar para expulsar os demônios. E várias coisas. E aí Jesus morre, ressuscita, né? A gente vê aquilo, vai para o céu, o Espírito Santo é derramado e de repente, aqueles discípulos que ficaram morrendo de medo quando Jesus foi crucificado, de repente, eles estão cheios de poder. De repente, eles estão cheios de ousadia. De repente, eles estão profetizando. De repente, eles estão falando em outras línguas. De repente, eles já não têm mais medo. Eles são cheios de coragem. Porque eles receberam o Espírito. O mesmo que está disponível para mim e para você é aquele lá. Então, eu imagino que quando Deus ele dá, né, o Espírito Santo a nós e coloca ele disponível, ele espera a mesma coisa. Mas o que a gente tem feito com a nossa vida com o Espírito Santo? A gente tem profetizado? A gente tem pregado com poder? A gente tem falado em outras línguas? A gente tem curado? A gente tem feito a diferença na vida das pessoas através desse Espírito que vive em nós? Então eu creio que para esse ano de 2023, o Espírito Santo ele vai te ajudar em todas as coisas. Amém, Jesus. Mas o Espírito Santo também vai te encher para que você possa ser uma testemunha poderosa no seu trabalho, na sua casa, no seu condomínio, na sua comunidade, aonde você estiver. Lembra que a gente leu que ele guia a gente em toda a verdade. Toda a verdade, quer dizer, o Espírito Santo quer falar com você para que através de sua boca saia a verdade para a vida das pessoas. Isso pode ser feito da forma mais simples, através de uma oração que você faz por alguém no seu trabalho, uma oração que você faz por alguém na sua casa, uma palavra profética que você libera sobre alguém, e tudo isso é pela fé. Quanto maior a sua fé, mais ousadia você vai ter para liberar palavras na vida das pessoas. Eu lembro que há uns 4 anos, ou mais, acho que mais, talvez 6 anos, eu estava orando com um grupo de amigos. Eu estava cheia de fé, estava cheia do Espírito Santo. E eu lembro que eu orei na vida de um menino, de um rapaz lá da universidade. E eu falei assim, olha só o que eu falei, gente. Eu nem acredito que eu falei. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu vejo você sentado num monte de dinheiro. Eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente nas suas finanças. E aí ele começou a chorar, ele e a noiva dele, que estava do lado dele. Porque eles eram universitários, estavam casando, né? Porque crente casa aí no meio da faculdade. Dá o seu jeito. E eles não tinham dinheiro, ele falou assim, como? Não tenho dinheiro para casar, não tenho dinheiro nem para pagar a faculdade, como que você está me vendo sentado num monte de dinheiro? E eu, pela fé que eu tinha e por aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, declarei uma palavra sobre ele. Quando foi 4 anos depois, algum tempo atrás,
chega uma mensagem no meu celular, aqui no Brasil, falando assim: oi Milena, aqui é o Ori, que era o nome dele. Não sei se você lembra de mim, mas há 4 anos atrás você liberou uma palavra sobre mim, que eu estava sentado sobre um monte de dinheiro. Eu quero te dizer que hoje eu sou CEO de uma empresa e eu faço transações de milhões todos os dias. Naquela época eu não conseguia imaginar isso, mas hoje eu estou bem, estou próspero, eu e minha esposa, eles têm 2 filhos hoje, e eu fiquei assim, eu falei: gente, eu nem lembrava, assim, gente, eu devia estar doida, como que alguém dá uma palavra dessa? Como? É pela fé. Quanto maior a sua fé, eu comecei a orar: Deus, me dá essa fé de novo, me dá de novo essa fé, sabe, para que eu possa orar pelas pessoas e falar o que o Espírito Santo está mandando, sem ter medo, sem ter dúvida, sabe, para eu poder orar por alguém lá no meu condomínio e falar assim: não, você vai ser curada em nome de Jesus, para eu orar por alguma amiga que está passando por algum problema e dar para ela uma palavra profética, uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento. Isso está disponível para todos nós, porque o Espírito Santo está sobre você, para você andar em sinais e maravilhas. O Espírito Santo está sobre você para você falar a palavra certa para a pessoa certa na hora que ela precisa escutar. Essa é a vida que o Espírito Santo quer que a gente viva esse ano, e no ano que vir, e no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. É tempo de a gente ser um povo cheio do Espírito Santo. E eu falo isso para mim: eu preciso ser mais cheia do Espírito Santo. Eu preciso olhar para minha filha e ter revelação sobre a vida dela e declarar aquela revelação sobre ela e falar assim: Vi que você vai ser uma profeta da casa do Senhor. Filha, o Senhor me fala que você vai ser missionária, e começar a declarar sobre a vida dela, declarar sobre o meu marido e ele sobre mim. Mas é preciso ter olhos espirituais para ver o que o Espírito está te mostrando. Isso não é exclusivo para ninguém, isso é para todos. O Espírito Santo desceu sobre nós. O Espírito Santo está disponível para você. Amém. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um mover que acontece de vez em quando na igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que possui vontade, mente e emoções. A Bíblia diz: não entristeçam o Espírito. E isso dá o que? Uma personalidade, uma pessoalidade ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, não teria como entristecer ele. Mas porque ele é uma pessoa, existem coisas que eu e você fazemos que entristecem ele. Então, quando a gente começa a entender quem é o Espírito, a gente começa a interagir com ele de uma forma diferente, uma forma amorosa. Você começa a entender: o Espírito Santo está comigo. Você começa a levantar na sua cama de manhã e falar assim: bom dia, Espírito Santo. Você começa a ir, sei lá, fazer uma refeição, fazer alguma coisa e já fala com o Espírito Santo. Antes de dormir, você fala: Espírito Santo, obrigada por esse dia. Antes de entrar numa entrevista de emprego, você fala: Espírito Santo, vem aqui comigo, me dá as palavras certas, me ajuda a responder. Espírito Santo, tira o meu nervosismo. Você vai ter uma conversa difícil com alguém, você já chama o Espírito Santo. Você vai fazer alguma coisa divertida, você fala: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E você começa a viver a vida que Deus te chamou para viver. Não é uma vida sozinho ou sozinha, é uma vida sempre acompanhado da melhor pessoa que existe nesse universo, o Espírito Santo. Amém? Eu queria que a gente tirasse esse momento final para a gente orar junto. Se você puder ficar de pé, por favor. Alguns de nós já têm esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Alguns estão buscando hoje, e tudo bem. Eu quero te encorajar agora a ficar no seu lugar e não se importar com quem está do seu lado, não se importar com quem está na sua direita ou na sua esquerda, ou atrás ou na frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você tirasse esse momento para fazer a sua oração para o Espírito Santo.
Você
abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, que vocês continuem sendo usados pelo Senhor e ousados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor está aqui, amados. Amém. Estamos numa semana profética, estamos vivendo algo tremendo nas nossas vidas, estamos vivendo algo sobrenatural. Eu tenho algumas dificuldades em
falar certas coisas de particularidades com Deus, mas eu preciso falar isso aqui. Amém. Quando eu cheguei aqui, nós começamos a cultuar ao Senhor. O Senhor falou comigo muito forte. Desde essa madrugada, eu mandei uma mensagem para todos vocês. A gente precisa buscar muito a santidade do Senhor. A gente precisa buscar muito. Eu queria que você falasse agora para o Espírito Santo de Deus: eu não quero fazer mais nada que te entristeça. Amém. Eu não quero fazer mais nada em que você não esteja ao meu lado. Eu não quero mais ir a lugar algum aonde o Senhor não está. Eu não quero que saia da minha boca palavras que te entristeçam. Senhor, que o Senhor faça a tua grandiosa obra nas nossas vidas. Nós estamos vivendo uma semana, vamos viver uma semana profética. Estamos no 3º dia. Na próxima semana nós vamos entrar nas vilas dessas casas. E quando nós adentrarmos nessas vilas, as pessoas verão o Espírito de Deus em nós. As pessoas sentirão a presença do Senhor. As pessoas experimentarão da alegria. As pessoas experimentarão da salvação, dessa graça maravilhosa que um dia nos alcançou. Oh, santificai-vos no Senhor, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de nós. Buscai a santificação, sem a qual você e eu não veremos a Deus. Hoje eu fui visitar um amigo querido aqui dentro. E quando eu entrei aqui, eu senti uma alegria de estar entrando aqui. Quando eu deixei o carro e fui andando até a casa dele, eu fui cumprimentando as pessoas. Eu via que o Senhor vai fazer algo tremendo nesse lugar. O Senhor vai fazer algo poderoso nesse lugar. E eu queria que nesse momento agora você erguesse as tuas mãos. O pessoal dessa ala aqui, da minha direita, estenda as mãos para cá. Você da minha ala esquerda, estenda as tuas mãos para lá. E você abra a tua boca mesmo e começa a profetizar a vida de Deus, a vida do Senhor. Você começa a profetizar que os ventos do Espírito soprem sobre esta comunidade, sobre essas avenidas, sobre essas vilas. Oh Deus, que a vida do Senhor, ó Deus, que os ventos do teu Espírito soprem aqui neste lugar, ó Deus. Senhor, onde estiver uma casa agora vivendo um processo de divórcio, que o Senhor paralise agora em nome de Jesus. Onde estiver, ó Deus, uma casa com alguém enfermo, com alguém depressivo da alma, com alguém enfermo, ó Deus, no seu físico, Senhor, que agora o Senhor esteja entrando, Deus, com a tua cura. Senhor, se tiver alguma casa agora onde alguém estiver se prostituindo, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Onde estiver uma casa agora com alguém cativo, com alguém oprimido pelas forças do mal, que o Senhor agora, Deus, liberte em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, aonde estiver agora, Deus, uma casa com celeiros vazios, com os armários vazios, que o Senhor visite agora com a tua provisão. Oh Deus amado, Senhor, nós profetizamos aonde tiver uma casa agora, onde o filho ou a filha, o esposo ou a esposa, oh Senhor, não tiver alguém salvo pela tua poderosa graça, Senhor. Senhor, nós estamos declarando o ano aceitável do Senhor. Nós estamos declarando o ano aceitável do Senhor. Nós estamos declarando o ano aceitável do Senhor. Nós estamos declarando, Deus, que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre nós. E Ele nos ungiu para que preguemos, para que evangelizemos, para que levemos as boas novas do Senhor. Nós declaramos no mundo espiritual, Senhor, que neste lugar
já está acontecendo um avivamento. Sabe por quê? Porque você está sendo avivado, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você já está sendo avivado por esse poder, por essa graça. E aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai alcançar. Aonde você impor as suas mãos, aonde impormos as nossas mãos, o Senhor vai curar. Deus, aonde Deus colocarmos as nossas mãos, o Senhor derramará do teu Espírito. Você crê nisso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Algo diferente está acontecendo aqui. E esse algo diferente é o agir do Espírito Santo. Que alegria recebemos hoje. Que gozo, que paz, que presença maravilhosa. Eu só queria te pedir uma coisa, pastor, que você declarasse sobre a minha vida o que você declarou sobre o óleo. Aleluia. Até gravei, consulta aí. Ele não vai fazer isso não, senão vai ficar muito. Louvado seja Deus. Amados, amanhã nós estaremos aqui novamente. Amanhã vamos receber o pastor Jeff. Pastor Jeff. Ele não é americano, é só o nome. Tá bom? E a gente vai estar aqui. O Jeff é casado com a sobrinha do Márcio, a Lohane, e ele é da Guia Church. Estará conosco aqui amanhã ministrando a palavra. E você que está aqui hoje, eu quero te desafiar a não faltar amanhã. Fala, eu não vou faltar. Eu vou estar aqui, eu vou trazer mais um irmão, eu vou trazer mais uma irmã, eu vou trazer mais um amigo, e o Senhor ganhará almas neste lugar. E dia 12 nós estaremos aqui na vila, aqui em frente, com a igreja toda, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e profetizando a vida de Deus e proclamando a volta de Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez quero agradecer. O Patrick vai depois levá-los até lá embaixo. Tem um lanchinho para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um lanchinho para eles 6, comigo 7. Tá bom? Aí no sábado, ó que bom. No sábado vai ter risoto de camarão para todos. E não estão crendo não. Não estão crendo. Quem crê da glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia. Estou falando que é risoto de camarão, porque é, irmão. Nem que seja casca, mas vai ter. Brincadeira, vai ter o risoto mesmo. Já está ligado? Já está no esquema. O Papai do Céu já providenciou. Agora estou vendo que igreja folgada, né? Risoto de camarão. O Jansen falou, não vou chegar aqui de manhã. Glória a Deus. Você pode colocar sua mão assim, por favor. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o Filho, e as doces consolações desse Espírito do Senhor que está em nós, seja com toda a nossa nação, seja com a pastora Helena, seu esposo e todo o seu ministério e sua família, até a volta de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Podia fechar aqui, ó. Calma aí, galera. Podia fechar com aquele Espírito Santo, Senhor. Vou cantar, você vai te botar no chinelo. Vamos pra gente fazer uma compra aqui? Pode ser? Pode? Amém. Vamos fazer uma compra. Não sai sem dar isso. A paz do Senhor. Já tem um monte de precisado ir embora. Vamos embora, dá a paz do Senhor, teu irmão. Acabou o Covid, pode apertar a mão, dá um abraço. Você não ser alguém, não é importante.